Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Olha aqui, eu já estou de agasalho porque sim, o frio chegou e hoje mesmo com friozinho a gente vai conversar sobre educação empreendedora e talvez responder a uma pergunta que muitos de vocês podem estar se fazendo, né? Então, essa nossa aula de educação empreendedora é justamente sobre o que fazer com tantas histórias de valor? Essa, como eu disse, é a pergunta que talvez alguns se façam e justamente por talvez alguns estarem se fazendo essa pergunta é que eu vou devolver a pergunta para vocês. Essa é a pergunta que eu faço. O que nós faremos com tantas histórias de valor, né? Na semana passada eu pedi a vocês, como fechamento das nossas atividades, que compartilhassem, né? Que conversassem com as pessoas e que contassem todas essas iniciativas tão bonitas que nós vimos ao longo das nossas aulas de educação empreendedora. Pedi a vocês que compartilhassem bons exemplos, né? Como se fosse a nossa corrente do bem. Veja, nós assistimos a pelo menos, foram 3 semanas dividindo, compartilhando histórias de pessoas que, lógico, têm os seus negócios trazem sim benefícios a elas, mas que também se preocupam ou com o outro, ou com o meio ambiente, se preocupam com a comunidade, com a cultura, enfim, são pessoas que produzem, que compartilham o seu produto, né, aquilo que fazem, que tem retorno financeiro, mas que também impactam a sociedade, impactam a comunidade da qual elas fazem parte, né? Por que a gente precisa disso? Porque a nossa atividade empreendedora, ela precisa ser social. Esse é o foco, esse é o direcionamento da educação empreendedora no 8º ano. O nosso livro do GEP, ele tem esse nome já na capa, né? Empreendedorismo social. Então, você já sabe o que é um empreendedor social, porque nós já falamos sobre isso, né? Você já sabe que o empreendedor social é aquele indivíduo, aquela pessoa que, além de obter retorno para que o seu negócio seja sustentável, então, além de ele tirar sua subsistência, nós estamos falando de dinheiro mesmo, além de ter um negócio viável e que traz retorno, ele também impacta positivamente a comunidade em que atua, seja esse impacto voltado ao meio ambiente, à geração de emprego e renda, voltado à educação, voltado à cultura, enfim, não importa, havendo um impacto desse negócio na comunidade, a gente está falando de um empreendedor social. Nós precisamos apresentar à nossa comunidade, isso acontece lá na mostra, né? Nós precisamos apresentar à nossa comunidade escolar projetos que, ao mesmo tempo, são capazes de obter retorno financeiro, também representam algum tipo de impacto social. É por isso que a gente conhece tantas histórias de valor, para poder ajudar o nosso pensamento ali, a nossa cabecinha a funcionar voltada para isso. Você precisa ser um empreendedor social. Por isso, nesta aula mais curtinha mesmo, eu vou deixar uma tarefa para você, tá? Para a próxima semana, eu quero que você pense em tudo isso, que você tente buscar uma ideia, uma alternativa, uma iniciativa empreendedora que possa ser interessante para a gente apresentar como projeto e que seja social, que tenha esse impacto. Então, cada um vai pensar, pode conversar com o pai, pode conversar com a mãe, pode conversar com colegas, isso não é problema. Mas você tem a semana toda para você pensar que tipo de iniciativa você poderia fazer, poderia realizar para que ao mesmo tempo, essa iniciativa ela precisa ser considerada social, ao mesmo tempo que ela seja sustentável, então que ela possa trazer renda, ela também tenha um impacto social. Então pensa em tudo que a gente conversou, pode tomar como exemplo as histórias de valor que nós vimos ao longo das nossas aulas, tá? Para você ter a sua ideia. A tarefa desta semana é pensar que ideia nós podemos trazer à discussão para ser escolhida
como tema do projeto de empreendedorismo social de vocês, ok? Era isso que a gente tinha para dividir hoje, então você tem uma tarefa importantíssima aí, que é pensar no seu projeto, porque na próxima semana a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Beijinho, gente, fiquem bem, continuem estudando, realizando as atividades. Na semana que vem a gente volta a conversar. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!